Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar de um recurso muito legal do .NET, que são os delegates, beleza? Então, delegates, eles são basicamente ponteiros para funções, beleza? A gente vai mostrar um pouco como eles funcionam e eles são muito usados no .NET para fazer event handlers e para passar métodos como parâmetros de outros métodos, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a aula que o conteúdo hoje está bem legal, beleza? Bom, pessoal, então aqui eu vou criar um console para a gente ver, né? .NET console menos delegates. Bom, pessoal, então já estamos aqui com o nosso programinha aqui, imprimindo Hello World na tela, né? Vamos começar bem simplesinho. Vamos transformar esse Hello World em um delegate, beleza? Então, a primeira coisa é eu ter isso dentro de um método, beleza? Que não seja, claro, o main. Então, eu vou criar aqui vou dar um Ctrl X nisso aqui, um void hello world, beleza? E Ctrl V aqui. Então, esse é um método que simplesmente vai me mostrar hello world na tela, beleza? O segundo passo é eu definir aqui um delegate. Então, delegate void, eu tenho que respeitar a assinatura do método, beleza? Então, ele retorna void. Então, eu estou declarando ele com void aqui, beleza? Agora, para atribuir esse delegate, eu simplesmente declaro uma variável aqui. Vou declarar com letra minúscula. Delegate é igual a new my delegate, que é esse cara aqui, né? E olha que interessante. MyDelegate não contém um construtor que aceita 0 argumentos. Por quê? Porque eu tenho que passar aqui um método para ele. E o que eu vou passar é o Hello World. Com o detalhe de que eu vou passar sem o abre e fecha parênteses, né? Porque eu não vou invocar o método. Eu vou simplesmente atribuir o método aqui dentro do delegate. E aí, se a gente executar esse programa aqui, vou dar um F5, vocês vão ver que não aconteceu nada. Ele não logou Hello World. Por quê? Porque, por enquanto, eu só fiz a atribuição. O que eu falei é, sempre que você quiser chamar o Hello World, você não precisa chamar o Hello World, você pode chamar o MyDelegate. Então, para fazer esse método funcionar, o que a gente tem que fazer é chamar o MyDelegate. Beleza? Então, agora sim, se eu der um F5, vocês vão ver que está aqui. Hello World. Beleza? Existe uma forma um pouco simplificada da gente da gente atribuir esse método. Eu posso simplesmente omitir esse new myDelegate aqui. E ele já vai entender que isso aqui é um delegate, beleza? Então, se eu der um F5 aqui, ele continua funcionando. Bom, e o que mais dá para a gente fazer com isso, né? Porque até agora nada muito interessante, né? Eu vou colocar uma classe person aqui, gente. Eu vou acelerar o vídeo para não ficar muito maçante para vocês. Então aqui, pessoal, uma classe bem simplesinha, person, tem nome e sobrenome, construtor aqui para receber esse nome e sobrenome. E aí ele tem dois métodos, né? ShowName e ShowSurname. Os dois recebem uma message e ele simplesmente vai logar essa mensagem com o nome ou o sobrenome da pessoa, beleza? E aqui eu tenho que mudar um pouco o MyDelegate, porque eu quero atribuir esses caras aqui dentro do MyDelegate. E lembrem que eles têm que ter a mesma assinatura de método. Então eles retornam void, está certo, e aqui eu tenho que receber uma string message. Beleza? Para eu poder atribuir esses caras nesse MyDelegate. Legal? Então aqui no meu programa, o que eu vou fazer?
Então, a person, new person, João Silva, beleza? E vou atribuir no myDelegate, minúsculo, o person.showName, certo? Eu vou invocar esse myDelegate passando o quê? Passando a minha message, que é first call. Beleza? Então, primeira chamada do método, vamos ver o que ele imprime. Na segunda chamada, eu vou fazer outra coisa. Vou pegar esse myDelegate e falar que agora ele é o person show surname, beleza? E aí trocar aqui para second call. Beleza? Vamos ver o que acontece quando eu rodo esse programa aqui. Então, na first call, ele chamou com o João, e na second call, ele chamou com o Silva. Então, isso aconteceu por quê? Porque eu mudei aqui o método que estava atribuído a esse myDelegate, beleza? Esse myDelegate começa a funcionar como um objeto, né? E aí, na primeira chamada, o método atribuído era o showName, na segunda chamada era o showSurname, beleza? Se eu quisesse apenas mudar a mensagem e chamar sempre pelo nome, é só eu apagar essa linha aqui, ó. Se eu rodar esse programa agora, o que ele vai fazer é chamar sempre o João e não o Silva, tanto na first call como na second call. Então aqui eu só mudo a mensagem porque eu estou passando outra mensagem aqui dentro, beleza? Mas o método ainda não mudou. Outra coisa bem legal que eu posso ter, gente, é o que a gente chama de multicasting delegate. Vai fazer com que o delegate pode ter mais de uma referência para o mesmo método. Então, por exemplo, se eu tiver dois métodos aqui, static void say1, e aí console write line 1, beleza? E aí eu faço say2, say2, beleza? O que eu posso fazer? Eu chamo um delegate que vai ser o say1, assim, ó, chamada, né? E eu posso fazer o seguinte, o delegate mais igual say2. Quando eu chamar o delegate, olha só que legal. Então ele chamou o one e o two. Isso porque eu agreguei esses caras aqui dentro. Se eu chamo o delegate antes de fazer esse mais igual, você vai ver que comportamento é diferente. O que acontece? Então, ele chamou duas vezes o one, né? Passou aqui one, e quando ele passou aqui, ele chama one, two, beleza? Então, eu posso ir agregando métodos dentro do meu delegate, né? Da mesma forma, eu posso fazer a delegate menos igual say to, beleza? Chamar o delegate de novo. Então, nesse último caso, o que a gente vê é que depois desse cara, onde ele chama o to, eu chamo de novo o delegate e ele só vai me retornar o one. Então, galera, eu posso adicionar e tirar métodos de dentro do meu delegate com tudo que eles tenham a mesma assinatura, legal? Isso é o que a gente chama de multicast delegates. E não necessariamente o retorno do meu delegate precisa ser um void, tá legal, gente? Então, se eu tiver aqui, por exemplo, delegate, public, né? Public delegate int conta ou operation, né? E ele recebe um inteiro A e um inteiro B. Vou tirar tudo aqui. Eu posso ter aqui um método de soma, static int, int o sum
recebe int A, int B e retorna A mais B, beleza? Aqui eu estou usando um lambda. Posso ter um int multiplication e retorna a multiplicação, beleza? Var delegate é igual a sum. E aí eu posso passar a console.writeLine sum 1 e 1. Ops. 1 e 1. Beleza? Então, isso aqui vai funcionar. Não é o sum, né? O com sum, óbvio, mas com delegate. Quando eu rodar isso aqui, ele vai me retornar 2. Beleza? Então, o retorno de um delegate não necessariamente precisa ser void. Claro que eu podia fazer aqui ele virar o método multiply, né? Multiplication, na verdade. Tira esse aqui. E aí, primeiro ele vai retornar o 2 e depois ele vai retornar o 1, né? Porque primeiro ele retorna 1 mais 1, depois ele retorna 1 vezes 1, beleza? Então, não necessariamente o delegate precisa de um retorno void, beleza? E aí, talvez, o caso onde o delegate é mais interessante é quando ele é usado como parâmetro para outros métodos, beleza? Então, vou apagar isso aqui. Vou apagar tudo isso aqui, na verdade, para não ficar confundindo. Então, vamos supor que eu tenha um say hello, string name, ele vai simplesmente, não é um string, né? Então ele vai retornar hello name, beleza? E eu tenho um say goodbye, e só vou mudar de hello para goodbye. O que eu vou ter que fazer aqui, então, é um delegate, public delegate, string, né? Vai ser o say something else. E ele vai receber um string. Então, com isso, quando eu tiver um name, o meu objetivo vai ser dizer se eu quero usar o hello ou o goodbye para o name, beleza? Então, eu vou fazer aqui uma função static void say something, beleza? Ela vai receber o nome para quem eu quero falar e o delegate, say something else. Talvez não seja o melhor nome aqui, o mais representativo, né? Mas só para a gente entender que esse cara é um delegate, beleza? E aí, o var, eu vou chamar isso aqui de result, é igual ao delegate passando o name, beleza? Então, isso aqui vai simplesmente chamar o delegate passando o name, beleza? Vai ser o retorno dessas strings aqui, vai ser o hello name ou o goodbye name, dependendo do delegate que ele recebe. E aí eu vou, para a gente conseguir ver isso, dar um console.writeLine no result. Legal? Então, se eu venho aqui e chamo o say something passando o name, um name qualquer, vou pôr o meu, e vou passar o say hello. Beleza? E também vou falar say something passando um outro name, José, e o say goodbye. Beleza? Então, quando eu rodo isso aqui, vocês vão ver que ele vai falar hello, Paulo, goodbye, José. Então, eu consigo filtrar o que eu quero, o método que eu quero passar através de delegates, né? Isso aqui é muito comum no link, tá, gente? A gente usa muito isso aqui quando a gente usa as funções lá da biblioteca link, tá legal? Outra coisa interessante, gente, é que o .NET ele tem alguns delegates que são built-in
que faz com que trabalhar com esses delegates fique um pouquinho mais fácil, né? Então aqui, vocês lembram lá do primeiro exemplo do Hello World, que eu tinha que declarar um delegate aqui. Vocês lembram lá, né? Eu tinha delegate void myDelegate. Aí eu tinha um método que era hello world, e eu atribuía esse cara aqui a um myDelegate igual hello world, e depois chamava ele, né? myDelegate. Faltou aqui o var, né? Sem o var não funciona. Beleza? Lembram disso lá do começo da aula. Legal? A verdade é que se eu uso um built-in delegate, ele vai funcionar sem isso aqui. Beleza? E aí, esse delegate aqui, ele vai ser do tipo action, beleza? Então, action é um delegate que não tem nem parâmetro e nem retorno. Beleza? Então, isso aqui vai rodar. Chamou aqui Hello World, beleza? Eu não preciso necessariamente declarar o delegate. Agora, se eu mudar isso aqui, se eu receber um name, um string name, e aí eu falo hello name. Aqui já não é mais um método sem parâmetro, né? Eu tenho o string name aqui. O que eu preciso fazer? Será que só passar aqui Paulo funciona? Funciona. Por quê? Porque agora ele é um action de string. Então, eu tenho dois tipos de métodos, né? Um é o action e o outro é o action de um tipo qualquer, beleza? Não de uma task, pode ser uma task também, mas de um tipo qualquer aqui, beleza? Então, eu não preciso necessariamente declarar o delegate, e nesse caso que não tem retorno, eu chamo de action. Se tiver argumento, lembra que ele é um action do tipo desse argumento, beleza? Agora, e se eu não tiver argumento, mas eu tiver um retorno? Então, sei lá, aqui, em vez de ser console.writeLine, é um return hello. O que vai acontecer? Isso aqui vai funcionar, né? Depois que eu tiro o argumento aqui, né? E agora, ele é o que a gente chama de func, beleza? Ele é uma function. Tá legal? Se eu colocar aqui um console.writeLine, vocês vão ver que ele vai ter realmente o retorno aqui do hello, tá legal? Então tá aqui, hello. Então isso aqui, vou deixar tudo aqui embaixo, né? A gente já viu o action, a gente já viu o action de um tipo, e agora a gente viu o func de um tipo, beleza? Esse func aqui, ele recebe o tipo do retorno, tá legal? Vocês podem ver aqui que é uma function de string, e esse aqui, no action, o t é argumento, e aqui no func, o t é retorno. Beleza? Eu posso ter também uma função de múltiplos argumentos. Então, vamos supor, string hello world, vamos por aqui, hello name, beleza? Vou botar aqui embaixo também. Então, aqui, vamos supor que eu receba ainda um string name e um int age. Beleza? E eu retorno assim, hello name, you are age years old. Beleza? O que vai mudar é que agora esse meu myDelegate, ele é um func string int string. Então, eu tenho que passar aqui, é claro, um string Paulo 33. Legal? Então, quando eu rodo isso aqui, hello Paulo, you are 33 years old. Beleza? Lembrando que isso que a gente viu aqui, né, dos tipos, aqui no delegate, string, int, string, é uma function
T1, T2, Tn, né? Posso ter quantos argumentos eu quiser. E aí, o T1 e T2 vão ser os argumentos. Até o Tn-1, né? São argumentos. E o Tn é o result. Legal? E por último, gente, além do action e do function, a gente tem os predicates, que são basicamente delegates cujo retorno é verdadeiro ou falso, aceitando ou não parâmetros, beleza? Então vamos fazer aqui um exemplo de delegate, de predicate, né? Vou apagar tudo isso aqui, que esse exemplo é um pouco diferente, né? Então vamos supor que eu tenho aqui uma lista de valores, e list int, sei lá, 0, 1, 2 e 0. E aí eu tenho um predicate. Ele sempre tem um tipo, né? E o tipo aqui é int. Ele vai verificar se o número é 0. Beleza? Então, eu vou ter aqui em cima um método bool is 0, que recebe um tipo int, né? E retorna se esse valor é igual a 0. Beleza? Simplesinho. Então, o que eu faço? Eu vou filtrar aqui os valores. Então, filtered values vai ser values.findAll. E aqui eu vou passar o meu predicate. Olha aqui eu usando o link junto com o predicate, né? Is 0. Beleza? Então aqui eu uso, é um caso de uso desse predicado, beleza? Só para a gente ver que funcionou, então, for each var in filtered values, vamos logar esse i. E aí, se tudo deu certo, ele só deve mostrar 2 vezes o valor 0, beleza? Então, é isso aqui. Então, galera, resumindo um pouco o que a gente viu na aula de hoje, né? Nós vimos os delegates, eles são como ponteiros para métodos no C#, beleza? A gente viu como usá-los e a gente viu que a gente tem alguns tipos de delegates que são built-ins que ajudam a gente na hora de trabalhar com esses delegates, beleza? Que são function, o action e o predicate. O uso deles é muito parecido, vai depender sempre do que você tem como argumento para sua função e do que você tem como retorno da sua função ou do seu método, beleza? Então, na aula de hoje era isso, gente. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal, que a gente sempre vai estar trazendo esses conteúdos aqui para vocês, beleza? Então, um grande abraço e até a próxima aula.